seja sempre louvado. Amém. Vamos ler, com a ajuda de Deus, livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, iremos ler, amados, com a ajuda de Deus, do verso 1 ao 9. Se você tem a sua Bíblia na tua casa, peço que acompanhe. Se não, acompanhe a leitura em comunhão e o Senhor falará conosco. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, toma a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor, muito conhecida entre nós, só que muito atual para a tua vida, para a minha vida. Relembramos hoje a história do filho da promessa. Recebemos hoje a história da vida, parte da vida, de uma vida impossível, porque a Ana, mãe de Samuel, ela não podia gerar, e ela tinha uma aflição, ela tinha um não conformismo com essa situação. Temente a Deus, fiel aos preceitos de Moisés, frequentadora dos templos, frequentadora da fé e da lei, e ela não aceitava a condição em que ela estava inserida. E os irmãos vejam que Deus opera no impossível. Deus opera aonde não há esperança. O Senhor opera aonde não há condição humana. Porque desta maneira se faz presente o poder e a glória do nosso Deus sobre nós, sobre a nossa família. Quantas vezes você pode contar algum testemunho, contar alguma situação que aconteceu na tua vida e você fala: não tinha condição. Na minha vida foi o Senhor. A minha vida, eu tenho testemunho pessoal diversas vezes que eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a oração e fez o que era impossível possível na minha vida,
na vida da minha família. Certo é que na tua vida também é assim. Mas há entre nós, irmãos, um povo, há entre nós uma comunhão, para que as coisas impossíveis sejam manifestas sobre nós, seja manifesta no meio de nós. E o Senhor não nos chama, não nos separa para a mesmice. O Senhor nos chama no impossível para fazer o impossível acontecer no meio dos nossos conhecidos, no meio da nossa parentela, no meio da nossa igreja. E o culto hoje parece que não sabemos ao certo por onde, qual caminho andar, mas o Senhor vem pela sua palavra e te anuncia que Ele é o Deus do impossível. E no impossível o Senhor opera as grandes obras. E no impossível é que o Senhor opera os grandes milagres, as grandes maravilhas. Samuel, este jovem, era impossível ele viver, ele existir, ele ser concebido, mas por uma palavra profética, o Senhor abriu a madre da mamãe e ele foi gerado, e ela cumpriu com a promessa que ela havia feito, disse que o Senhor, ouvindo-a, ela deixaria o fruto da benção no templo para servir ao Senhor. Veja o impossível trabalhando no meio daquele povo a qual somos beneficiados até hoje. Porque o Senhor precisava mudar o círculo dos sacerdotes. Aquele sacerdote que ali estava, já um homem velho, se lermos nos próximos capítulos, iremos identificar que não o menino Samuel, mas o jovem Samuel, não posso precisar aos irmãos se mais 20 anos, mais 30 anos desse período em que nós narramos aqui, o sacerdote Eli, ele morre com 98 anos. Então ele já não era um jovem, mas ele estava na liderança da casa. E o Senhor já não se agradava mais dele. Mas o Senhor não podia pegar alguém da descendência de Eli. O Senhor precisava mudar a natureza das coisas para que a obra dele continuasse na terra, irmãos. E o Senhor fez dessa maneira, pegou de um ventre estéril, trabalhou, a profecia aconteceu, foi gerado uma criança, um varão. Esse varão, a mãe cumpriu com o voto, ele foi colocado no templo e o Senhor mudou a história do povo judeu. E aqui nós vemos a primeira vez em que Deus fala com Samuel e o despertar de Samuel para entender a voz de Deus. Aqui nos primeiros versos, lemos que Samuel estava deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Ele tinha que acordar muito cedo para colocar o azeite na lâmpada, na lamparina, para que a lâmpada dentro do templo não se apagasse, porque eles criam que onde estava a arca do Senhor, do concerto, precisava ter a lâmpada acesa. E ainda que a lâmpada estivesse quase se apagando, mas vinha aquele menino e a lâmpada se acendia novamente. Houve um renovo, houve uma transformação, houve o milagre. E o milagre não vem para ser mais do mesmo. O milagre vem para romper com os costumes e com as tradições, mas vem também para que o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus e o Espírito Santo que governa nossas vidas possa ser glorificado por nós. A palavra do Senhor vem e nos anuncia, irmãos,
vale a pena clamar. O Senhor se agrada do teu clamor. O Senhor reconhece que você não tem capacidade de alcançar o que você busca, seja uma enfermidade, seja uma libertação, uma benção. O Senhor sabe que o teu coração é sincero, mas entenda, o Senhor cumprirá a palavra dele na tua vida. Mas é bom que você tenha consciência do voto que você fez, porque o Senhor cumprindo a palavra dele na tua vida, que você cumpra o teu voto, porque neste caminho está a justificação de um grande povo na terra. O Senhor, amados irmãos, sabe com quem fala, sabe aonde tem que entrar. A palavra vem para todos nós, a palavra vem nos alertando, nos despertando de que valeu cada lágrima derramada da Ana, valeu cada sentimento, cada frustração que ela teve, aquela angústia de morte, porque ela não aceitava a condição que ela estava. Que bom que você não aceita a condição que você está, meu irmão. Que bom que você não aceita a condição que você está, minha irmã, porque você está próximo de alcançar o milagre de Deus na tua vida. E o Senhor anuncia por essa palavra que assim como Ele foi com Ana, o Senhor será contigo também. E assim como o Senhor foi com Samuel. Irmãos, olha a importância desse voto, olha a importância dessa indignação dessa mãe, dessa mulher. Ela já não era mais uma jovenzinha, ela já estava caminhando para a meia-idade, mas ela não suportou a indignação, a condição em que ela estava. E ela buscou, ela bateu e a porta se abriu. E a porta não se abriu para Ana, a porta se abriu para nós, porque Ana orou ao Senhor. E o Senhor abriu a madre, abriu o ventre de Ana. E ela cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. E ela colocou o filho dela dentro para servir, para ser criada dentro do templo. E ele foi instruído, e ele era vaso escolhido por Deus para fazer uma mudança na história daquele povo. E ele foi constituído como um profeta, como juiz daquele grande povo. E ele ungiu, e o Senhor despertou ele foi e ungiu a Davi como rei. E houve a descendência de Davi até chegar na descendência segundo nos relata Mateus, na genealogia do início do Evangelho, chegou até Jesus Cristo. Então, pela indignação desta mulher, você está hoje clamando na certeza da vida eterna, na certeza que há um Cristo que morreu no duro madeiro da cruz, que antes de ele ir aos céus, ele pediu que os discípulos dele estivessem reunidos no lugar, numa festa da dispensação, e sobre eles foi dispensado por profecia, por instrução do próprio Cristo, o Espírito Santo, e o Espírito Santo que governou aquele povo, aqueles discípulos, naquele tempo, está sobre nós, está sobre a tua vida. Então o Senhor entende a tua indignação, faz parte do milagre, irmão, faz parte do milagre, irmã, porque quando o Senhor fizer, o Senhor vai transformar as coisas. Os irmãos creem nessa palavra? Hoje o Senhor manda esta palavra nos anunciando que Ele não vai reedificar uma cidade caída. O Senhor não fala que vai colocar aquilo que está errado certo. O Senhor está falando, há uma mudança na ordem natural das coisas. A sua indignação, a indignação de um povo é ouvida nos céus e faz parte do trabalho que o Senhor requer de nós. Se prepare, igreja, se prepara, haverá mudanças. Glória ao nome santo do Senhor.
haverá mudanças. É da vontade do Senhor. O Senhor tirará o que é uma corrente, o que é uma continuidade, e o Senhor fará alguma coisa nova no meio de nós, em resposta da tua oração. Chega de orar por indignação. Chega de clamar por indignação. A tua oração foi ouvida, e o Senhor levantará e tomará parte e fará nova todas as coisas no meio de nós. Não sei onde essa palavra chega, mas por esses dias ouviremos testemunho de que o Senhor cumpriu a palavra dele no meio de nós. Essa é a palavra, recebamos ela como vinda dos céus, e que por tudo e por todos nós, sempre, o nome do Senhor seja em tudo louvado. Amém. Vamos agradecer, igreja, a este culto, a esta palavra, com uma oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor, por este culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças nós te damos, Senhor eterno, pelos hinos que cantamos, pela oração que tu deste à igreja, a qual temos certeza alcançou o trono da tua glória. Graças te damos pelos anúncios, pelos convites, pelos conselhos, pelas saudações, por quem falamos na transmissão desse culto, Senhor, pelas cidades, pelos irmãos. Nós te pedimos, Senhor, não deixa esse povo sem sentir a doce presença do teu Espírito. Visita-nos, Senhor, na multidão da tua misericórdia. Graças te damos, Senhor eterno, maiormente, pela tua santa, bendita, poderosa palavra que veio, Senhor eterno, anunciando a nós que tu conhece a nossa indignação, seja em que tempo for da nossa vida, Senhor eterno, que tu se apraz em atender, mas que possamos cumprir com os nossos compromissos que temos feito na tua presença, porque aí está o centro da tua vontade. Graças te damos, Senhor eterno, porque tu ainda ouve a oração do teu povo, tu ainda é Deus que realiza sonhos, tu ainda é Deus, Senhor eterno, que faz nova todas as coisas nas nossas vidas para poder abençoar o teu povo na terra. Despede-nos em paz, que essa palavra possa ter entrado no coração dos teus filhos, das tuas filhas, daqueles que nos assistem, Senhor. O que está errado, coloque em ordem na multidão da tua misericórdia. Não, Senhor eterno, tu não tem prometido reedificar uma casa caída. Tu tem prometido nos dar uma casa nova, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. É uma obra nova. Glória ao nome santo do Senhor. É um assunto novo. E a sua misericórdia que superabundará sobre nós. Graças te damos por tudo. Guarda-nos em paz na multidão da tua misericórdia. É o que te pedimos. Te rendemos graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.